Bem-vindos à RVA, a Rádio Viagem Astral. Espiritualidade com simplicidade. Bom dia, FAQ, vamos lá, deixa eu arrumar aqui, FAQ 207, ainda estou aqui me organizando aqui, tá meio bagunçado. Bom, vou começar hoje contando um relato, você sabe, um relato bem curioso, você sabe, eu não sei se vai dar para ler isso tudo aqui, né, mas vamos lá, o relatinho eu vou contar. Eu sempre falo que espíritos inteligentes, e são inteligentes, e que digamos assim, que queiram manipular as pessoas, eles conseguem fazer de uma forma muito precisa, muito bem feita. Eles não são nervosos, eles não são... Não, os espíritos nervosos, como a gente fala, que são desequilibrados, é até legal, porque a gente já sabe logo que eles não são, que estão em desequilíbrio e tal. Eu tenho o meu medo maior desse tipo de espírito que me visitou essa noite. Bom, devia ser entre as 4 e 5 horas da manhã, porque eu acordei na hora que eu abri o olho, já estava começando a amanhecer. E eu saí consciente, tinha saído algumas vezes durante a noite, e saí consciente. Aí na sala tinha um cara sentado no sofá, super tranquilo, cara, fumando um cigarro e tal, parecia fumar alguma coisa, um charuto, sei lá. Tranquilão. Aí falou, senta aqui. Aí eu, quase eu estava consciente, mas ao mesmo tempo aquele foi um comando que eu aceitei, sabe? Sentei. E começou a conversar comigo sobre um monte de coisa. Eu diria que esse cara era a presença do próprio cão. De tão inteligente que o cara era, velho. As propostas dadas, sabe? São caras que a intenção dele ali foi claramente a seguinte: me manipular. Existe espíritos assim? Existe. São caras inteligentes que não aceitam como as coisas são regidas, como as leis, digamos. É como se você tivesse um sistema agora aqui e você simplesmente se voltasse contra ele. E de uma forma muito inteligente, sem agonia, sabe? De você realmente começar a processar. Eles são assim. Então o cara chegou para mim e falou, você se sente feliz nessa sociedade? Olha a conversa. Eu falei, não, aqui não é o lugar realmente de... Mas qual o sentido de você continuar, então, ajudando tantas pessoas? E ele assim, se isso não é algo que te engrandece, né? O que eu quero falar, aí ele continuava, cara, ele falou muita coisa. E eu ligado nele, lúcido, né? Em alguns momentos eu sentia que ele ia descair, mas controlava. É por isso que eu falo, o projetor tem que ficar lúcido para as coisas que estão além desses medinhos bobos, né? Você tem que estar perceptivo sobre as informações. Aí ele falava, essa sociedade louca que a gente vive, onde todo mundo está correndo atrás de alguma coisa, nós sabemos que a vida continua, você está aqui, sabe disso, está sentado aqui conversando comigo, ele, cara, super inteligente, bicho. Mas... E mesmo assim, todo mundo vivendo para si mesmo e você para ajudar os outros, né? O que eu estou falando é que existe uma forma de você usar essa sua energia para uma coisa legal. E a gente lhe daria conhecimento suficiente para você acessar informações que a grande maioria não acessa. E o cara mexendo com sua vaidade, com o seu orgulho. E ele mexia comigo assim, cara. Ele chegou a abrir uma tela assim... E mostrou algumas imagens bem legais assim, antigas, de conhecimentos e coisas que estão acontecendo na sociedade, com manipulação. Ele falou, vocês são manipulados por um monte de coisas que vocês não imaginam. Os mentores que você segue, cara, o cara sentado, não tinha negócio de manto não, super tranquilo, não tinha negócio de mago negro. Esse era um cara inteligente, viu? Eles não te contam tudo. Cadê teu mentor que não aparece? Por que eu vim aqui falar com você? Ele falou assim pra mim, cara. Eu vim até aqui falar com você. Cadê teu mentor que não faz a mesma coisa, sabe? Por que ele não te conta o que eu estou lhe contando?
Você tem certeza que você está seguindo a coisa certa? O caminho certo? Não era mais fácil abrir o jogo e mostrar o processo das manipulações, o porquê você está inconsciente e tudo mais? Eu estou lhe oferecendo. Mas para isso você vai ter que mudar todo um sistema de pensamento. Cara, o cara é inteligentíssimo, impressionante, eu fiquei impressionado. Aí eu cheguei e falei assim para ele, olha, eu não sei de onde você veio, você é um cara que sabe colocar as palavras, e eu estou aqui numa situação que certamente, para eu perder a consciência aqui é muito fácil, eu falei assim para ele. E tudo que você fala tem muita lógica, mas aí entra alguns aspectos aí que me fazem pensar também. Onde é que eu vou depois que eu sair dessa porra aqui? Você quer me levar para um buraco aí, mano? Aí ele deu uma risada, falou, não é verdade. Eu não estou num lugar ruim. Eu não estou lá nesses lugares altos aí que os caras vão, porque só eu não concordo exatamente como as coisas são idas, mas eu não estou num lugar ruim. Aí ele falava assim para mim. E a diferença é que... Aí, cara, aí eu cheguei, levantei, né? Quando eu tava tentando sair, assim, quando eu fui dar uma resposta para ele, eu fui puxado ao corpo. Imediatamente abri os olhos assim, quase, sem nenhum lapso de consciência, eu diria. Nenhuma variação. As variações que eu tive foi lá fora, sentado no sofá. E aí foi desse porte o bate-papo. Bate-papo assim, de nível, assim, sabe? Nível assim que a capacidade de manipular a consciência de uma forma muito inteligente, com abordagens bem feitas. Aí você tem que ficar ligado. Quando você estiver querendo sair do corpo, você vai encontrar seres inteligentes, seres nervosos, são os mais gostosos e legais. Porque você, tá desequilibrado, né? Não tenho medo de gente doente. Não tenho. Não dá para ter medo de, tô com raiva, assim, tá doente, né? Esses são os caras que a gente tem que ficar ligado. Eles são, olha, os caras são inteligentes, velho. Então esse tipo de manipulação existe. Agora, você tem que ouvir também. Eu tô aqui para aprender, né? Bicho, dá para aprender com você, com o mentor, sabe? Com a galera da tranquilidade, da simplicidade, sem ser essa que compreende, sem essa coisa louca, essa máfia toda acontecendo assim, porque tem a galera mafiosa, né? Tudo né? Então é por aí. Aí eu botei, quando acordei, eu despertei, perdão, botei a cabeça no lugar, aí conversei comigo, processei direito a personalidade, estava ali. Não vou descrever esse relato, contei aqui hoje, até escrever, porque tem uns sensacionalistas aí que não, tal, siga o cão aí tá certo, velho. Não, eu digo ali, o cara ali, velho, responsa. Vamos lá. O bom dia, agora para começar, às 8h20, 08h20. O Gabriel Frufs me manda para mim, é o seguinte: cara, não encontrei nenhum fato com esse assunto. O que você acha das técnicas indiretas, daquele livro do Raduga? Se quiser, te passo. Me passa aí o livro. Tive pouco resultado usando as técnicas tradicionais. Acho que com as técnicas do livro dele, as coisas já estão acontecendo. Técnica é uma coisa muito pessoal, ô Gabriel. Você vai sentir de acordo com a sua capacidade. Porque é o seguinte, existem vários tipos de inteligência. Cara. Existe a inteligência que é mais ligada a som, e a inteligência mais ligada a imagem. Tem gente que tem dificuldade de visualizar, tem gente que tem dificuldade de sentir, que é mais insensível. Então, uma técnica vai servir melhor para um outro, de acordo com o tipo de direcionamento que ela use, não necessariamente para todos, certo? Por isso que é bom de testar. Ele disse que acordou às 5h30 da manhã e voltou a dormir uns 5 minutos com a ideia fixa de tentar se projetar. Alguns minutos depois ele acordou simplesmente do fato de pensar em sair do corpo, deu um EV violento. Eu vou te falar uma técnica do Lanterna Verde. Eu estou para escrever ela. Essa técnica é antiga, mas eu dei o nome Lanterna Verde, porque no Lanterna Verde, a energia que eles usam é a energia da vontade, certo? Que inclusive eles lutaram no último filme contra a energia do medo, muito interessante, que era mais forte que a da vontade. A energia da vontade é inquebrantável, como diz o Valdo Vieira, inquebrantável, é impressionante. Quando você tem vontade, quando você tem força, parece que todas as suas células, todos os átomos, parece que os processos aglomerados, as energias externas, tudo parece que trabalha para que aquilo aconteça. E acontece, parece que você liga uma rádiozinha que vai pegar uma equipe espiritual que só trabalha com gente com uma vontade assim impressionante. Então, quando você tem vontade, você consegue de todo jeito. Né? Ele sentiu a sensação de falta de peso. Depois disso não lembro de mais nada. O que acontece é que você teve aqui uma força, você teve uma ideia fixa que você falou aqui. Isso é muito bom. A vontade com o aspecto do trabalho energético, então, é fantástico.
Ele também fala que é dar uma dica de como conduzir quando se pegar nesse estágio. Eu pensava em não sentir medo e me entregar. Ó, o medo, ele é nada mais, como eu falo, é uma força instintiva, é uma força incontrolável, que faz parte da gente, mesmo quando a gente não quer que ela esteja lá, ela está. O medo, diferente da vontade, ele tem vontade própria, digamos assim. É algo que a gente não consegue correr. Então você pode utilizar você tem que raciocinar perante o medo. O que seria isso? Eu estou com medo de quê? Porque eu não estou com medo de espírito. Eu só parece um cão na minha frente aí, porra. Um cabo com o rosto. Cara, não tenha medo de espírito desequilibrado. São pessoas desequilibradas. De gente desequilibrada não se tem medo, se tem compreensão, se tenta ver se dá para fazer alguma coisa pelaquela criatura, sabe? Se é esse o tipo de... Você sai do corpo, tô com raiva. Porra, você tá com raiva, mano. Você tá acabado, então. Eu vou te pegar. Pô, me pegar? Eu não fiz nada, mano, né? Chega aí então para te bater. Sabe, se você estiver tranquilo, você se conecta com os mentores, com os amigos espirituais. Tem muita gente legal, assim como tem esses caras inteligentes que eu contei no relato. Os mentores são bem mais inteligentes que eles, a ponto de não manipular, de compreender, de ter uma visão muito mais ampla de compreensão, de tempo de raciocínio, de passo a passo de cada um. Então é muito maior. Os caras são... E eles conseguem chegar para você com essas dicas de uma forma sutil, que você nem percebe e nem querem para eles o vangloriar de fui eu que te dei a dica, né? Então esses são os caras que a gente tem que seguir, certo? Esses sutis com exemplos. E pode seguir o Custódio falando com toda certeza. Não tenha medo de espírito desequilibrado. Espírito desequilibrado é uma pessoa nervosa. Uma pessoa nervosa precisa de paciência, precisa de compreensão. Eu tô com muita raiva aí, mano, porra. Não tenha raiva desse cara, sabe? Isso aí, assim, o que fazer, como se entregar a experiência? A vontade, aquela coisa assim que, sabe, bate aqui na... Sabe, vou sair, fudeu, velho. Vou sair, velho. E vou fazer técnica, porque é minha liberdade. Eu não vou abrir mão dela. Aí, vou sair. É uma coisa assim, sabe, espiritual mesmo. É um coração valente. Isso aí que você tem que seguir. Vamos lá. Se você quiser sair do corpo, técnica... equilíbrio e vontade. Ingredientes impressionantes aí. Aos 13 minutos em ponto. Felipe Augusto. Saulo, eu já tentei falar com vocês algumas vezes, mas você é muito ocupado e assediado, tanto aqui como no mundo físico astral. Então fica difícil me responder. O Felipe é gente boa. É amigo de uma amiga nossa lá também, que é alma cebosa, mas é gente boa também. Brinca, né? Queria uma ajuda, um conselho, um norte, uma direção. O cara quer tudo. Desde o ano passado, fim de setembro, começo de outubro, comecei a passar por umas crises de ansiedade e pânico. Os quais sintomas eram muito parecidos com ataque cardíaco e tal. Eu tenho 23 anos e não fumo, não tomo droga nem nada. E precisa, né? Não precisa. Já tá bom a sensação que você está sentindo, né? Fiz exames cardiológicos e deu em nada. E todos os médicos que me atenderam, e foram vários, me pediram para ir no psicólogo, psiquiatra. E fui tomo remédio desde então, mas muitas vezes, de vez em quando, me dá umas crises quando eu acordo de noite. Eu estudo, eu sou espiritualista. Ó, primeira coisa que eu te falar. As sensações todas que nós sentimos, de certa forma, elas são espirituais, porque tudo é espiritualidade, inclusive aqui agora. Mas é importante sim observar as partes, porque a gente vai chegar lá. Eu sempre falo isso, então não se pode. Que muitas vezes nós usamos a espiritualidade para explicar nossas esquisitices, a fuga da realidade e tal. Para não fazer da espiritualidade uma explicação das suas possíveis reações, que às vezes elas fazem parte do processo mesmo da física, a formação psíquica, que claro, vem também da identidade espiritual, mas é importante sempre botar os pés no chão em todos os aspectos, se você está fazendo isso aqui quando for buscar ajuda. Eu gostei disso. No ano passado eu foquei muito no espiritismo, nos seus áudios, e estava focando muito no pós-vida do que aqui. Não sei se me entreguei demais e não vivi aqui direito o lado material, só que sei que depois de que tive minhas crises, tive um medo horrível de morrer e fiquei muito mal desde então, me afastei de qualquer coisa que mexe com a morte. Isso porque agora tenho esse temor de que me aconteça algo grave e tal, como eu tentar a projeção, mas nunca consegui. Tenho muitos sonhos lúcidos, a projeção você tem que ter, além da vontade, um domínio mais ou menos das suas emoções e uma compreensão lúcida do que é esse mundo, sem esses medos. Qualquer tipo de medinho, de trauminha na projeção, você
tomar onde a Mariazinha tomou atrás da moita, porque isso te invade, interior adentro, te pega mesmo, subconsciente, é muito acessível fora do corpo. Então o menor dos medos lá fora te faz perder a lucidez muito fácil, às vezes você nem chega nela, porque quando você começa a amortecer a consciência, as emoções e a lucidez, digamos assim, a parte do subconsciente começa a vir para fora. E se você não tem um bom relativo controle das suas emoções no corpo, você não vai ter fora do corpo. Nunca consegui, tenho muitos sonhos lúcidos desde então, eu me bloqueei em relação a isso, mas aos significados eu queria uma ajuda. O que poderia desencadear um pânico em mim na parte espiritual? Eu não sei. Sinceramente não sei, até porque esse pânico pode ser de origem, certamente psicológica, da forma como você processa, do ângulo que você enxerga o mundo espiritual. Você tem que começar a ler autores sérios, você tem que parar de ler coisas sensacionalistas, tem que parar de ver documentários sobre, o cão tá chegando pelos cantos, né? Sabe aquele... Tem que ver coisas mais simples, ver jeito de enxergar diferente, pessoas que não te transmitam medo, mas transmitam segurança, para que você possa reorganizar o norte da sua mente, das suas visões, o ângulo com que você enxerga, a forma como você tem visto tudo isso, que pode lhe criar esse pânico, que nada mais é as entradas que você deu em teu cérebro para processar o conhecimento atual que você carrega. Então a única forma de controlar esse processo é mudar o paradigma, não é deixar de pensar ou não achar que não existe o que você pensava. É enxergar do jeito correto, sabe? Simples. Eu não sei se ficou claro explicar direito. Apenas queria que você me ajudasse a me fazer entender o que posso fazer espiritualmente falando, religiosamente, orar. O que poderia fazer para voltar aos poucos? Orar não vai adiantar. Como assim? Não orar, você vai pedir ajuda. Mas a solução vai vir de fora e não de você. Você não vai saber por que está se sentindo bem, vai criar disso uma muleta e vai estar o tempo inteiro orando para buscar ajuda de um domínio que você não tem. Veja bem, eu não estou dizendo que você sentar, pedir uma ajuda ao seu mentor, é uma oração. Mas não é aquela oração cega, é uma oração bem feita. Digamos, é um bate-papo. A oração, ela não é uma coisa sem lógica, tem um princípio. O que eu falo é o seguinte: utilize a presença do teu mentor, um bate-papo, mas direcionando, não é assim, tira o cão daqui do quarto, pelo amor de Deus, tem um negócio debaixo da minha... Não, você vai falar, meu amigo, é o seguinte, eu compreendo que essas são coisas que eu não posso ter medo. Eu queria falar com o meu amigo espiritual, você está falando, bate-papo sim. Eu queria trabalhar, estou trabalhando em cima todo dia, estou lendo coisas boas, eu preciso também da sua ajuda para uma limpeza energética na minha aura, até porque fica esses resquícios de plasmagens, são pensamentos e emoções que eu tenho durante o dia, ficam na minha aura impregnados, isso acaba atrapalhando as minhas visões e o meu respirar. Minha alma não respira direito porque eu penso muito besteira durante o dia. Eu preciso também eu queria esse espaço, eu sempre falo, eu sei que eu preciso de muita ajuda, ao mesmo tempo também estou fazendo a minha parte do lado de cá. Então esse é o tipo de oração que você tem que fazer, um bate-papo lógico, bem colocado, colocando a responsabilidade das ações em cima de você, porque nada acontece por acaso, o negócio, tu me perseguindo, eu não fiz nada, não é verdade. Sempre a gente faz alguma coisa, e nesse ponto, e mais interessante do que isso, é fazer técnica energética, mais importante que a técnica energética é o paradigma que eu falei para você. Se você não mudar, se você ficar o tempo todo pensando nessa direção, isso aqui é o que faz o pânico, o que faz o medo. Então, não é que você vai deixar de pensar nisso aqui, você vai falar, não, peraí. Pensamento negativo, não é que eu não tenha que pensar o negativo, mas eu sei que existe. Mas eu posso processar melhor esse negócio. Então, peraí. Eu tenho medo de quê? Não, meus medos são de espírito. Por que eu tenho medo de espírito? Porque tal, aquela visão. Às vezes a gente tem aquela visão passada de demônio e tal. Então você tem que mudar. Vem um pouco pro lado. Não, rapaz, isso é simples, ó. São espíritos, são pessoas em desequilíbrio. Eu só vou manter... Se você manter a calma, manter o bom paradigma, manter uma visão tranquila em relação a isso, você também vai trabalhar em você a melhora do processo. E acredite, quando a gente fica usando a oração somente, sem ação, é como se você estivesse fazendo assim, ó, joga a bola lá para a bola voltar. Só que sempre ela volta mais fraca e sempre você faz uma tabela para melhorar o que você é. E não fui eu, fui lá que me ajudou. Na verdade, você jogou a bola, digamos para Jesus ou qualquer coisa, a bola volta para você, você pega a bola e você ainda fala que foi Jesus que lhe ajudou. Na verdade, você está sendo ajudado por tabela dentro de um aspecto de fuga psicológica. Você tem que ser direto, e o direto é o seguinte: Jesus ou Deus ou o que for, é igual para todos, sabe? Para mim, para você, para fulano, para o cara que está na esquina, para o cara que está dormindo na rua, que está dormindo num berço de ouro, para todo mundo.
O fato é que a cada pessoa ela processa esse conhecimento, essa informação de uma forma diferente e acaba não vendo direito que não existe milagres nesse ponto da melhora. Existe assim a conexão com você, com o que você é. Somos nós quem fazemos isso. Então você tem que entrar em contato com você e perceber quais são as alavancas que estão ligadas ou desligadas que fazem você entrar nesse aspecto de desequilíbrio, de pânico, de desequilíbrio físico. Claro, é um processo como você pensa. Pode crer, mesmo que você não consiga agora entender direito as raízes que você criou nesse pensamento aí, né, nesse labirinto interno, você vai ter que dar uma entrada para tentar trazer de volta, ou então enxergar da melhor forma aquilo que lhe deixa desesperado. No fim das contas, é simples. Mantenha sempre ao seu redor bons livros, de autores legais, músicas boas, pensamentos bem direcionados. Nunca se permite, em hipótese nenhuma, pensar coisas que possam te levar para baixo, diminuir a sua autoestima ou tirar de você. Não é que você vai correr. Se vier o pensamento ruim, você fala, não, rapaz, espera aí. Que besteira é essa, rapaz? Ó, não, tem um cão aqui debaixo da minha cama, assim. Deita aí com o papai, irmão. Ó, deita aí, tô aqui embaixo, meu irmão. Daqui a pouco o dedo mordo do teu pé, beleza? Não, mas morde mal lá de cá, que o dedo de cá já tá doendo, certo? Você como se estivesse brincando o tempo inteiro. Não force, não tem nada. Não force, brinque. Transforme, altere o pensamento. A entrada ela vai ser dada, não tem jeito. Você vai. Só que se for o caso, transforme as que foram traumáticas em melhores e as que estão entrando já entra melhor também. Você tem que trabalhar o tempo inteiro no desvio mental, desvio positivo. Quando você faz, o conhecimento não tem como fugir, é caminho sem volta, mas ele vai entrar de uma forma legal. Eu vou processar ele da melhor forma possível. Vai te dar um bom pensamento, vai te dar uma boa visão. Isso aí é responsabilidade que cada um tem. Cada um é responsável pelo aquilo que carrega para dentro de sua casa, certo? E força aí no caminho aí, Felipe. Abração para você, abração para nossa amiga também, Alma Cebosa. Gente boa. Beleza. De Cacau, aos 22h40, Cacau manda uma mensagem pra gente que a nossa amiga aqui de Recife, Andressa, conheceu ela no centro, e aí ela falou que tinha mandado uma mensagem pra gente, a gente não respondia, e aí foi aqui de Recife isso, e aí a gente acabou pegando aqui, foi Andressa que parece com a Nina da novela, a Nina, que mandou essa aqui pra gente, beleza, vamos lá. Saulo, um dos meus apelidos é Cacau. Há mais ou menos um ano e pouco achei interessante tudo que você abordava, tal. Vou contar um pouquinho da minha história. Concordo quando você fala da importância de trabalhar o nosso interior, na importância imprescindível do estudo, treino, compromisso, responsabilidade e dedicação, e também não poderia deixar de falar de que tal. No primeiro momento em que conheci seu trabalho, estava entrando numa depressão meio pesada, pois hoje me encontro nesse processo bem melhor do que antes. Ouvia muito falando sobre necessidade de estudar e fui de pronto fazer isso. Então baixei os áudios do primeiro curso, comecei a estudar, fiz um resumo de tudo que você apontava e assimilar melhor tudo que está estudando. Também fazia treinos inclusivos de clarividência, pois era adolescente e ouvia espíritos a ponto da minha mãe achar que eu estava ficando louca. Também consegui ver a hora de pouquíssimas pessoas hoje, quando começo a me concentrar para rezar, conversando com Deus, eu me concentrando a meditar, relaxo, começo a assistir a presença muito forte, circulando as minhas mãos no começo, me assustei, sacudi as mãos, depois relaxei com uma semana de treino, já comecei a sentir e perceber coisas estranhas à minha volta, principalmente quando estava acordado durante o dia. Mas o que aconteceu foi que depois, como não andava muito bem e fui ficando pior, isso agora estou retornando aos estudos sobre viajação e buscando, pesquisando o assunto. Sou médium no centro de Umbanda Esotérica há uns 6 anos e também frequento mais ou menos um centro kardecista. Parabéns pela liberdade, pelo equilíbrio de poder estar em 2 lugares assim tão distintos, às vezes parecidos, mas relativamente tem diferenças, e em paz. Muito interessante, por lá tem mentores dos dirigentes e um preto velho que gosto muito e tenho um respeito e admiração. Gosto do centro de bandistas que frequento, pois lá trabalhamos com bebidas, não trabalhamos com bebidas, nem cigarro, nem matança, sem preconceitos, apesar de que me identifico com essas coisas numa boa. O que me desagrada onde frequento é o fato de não estudarmos e tenho pedido da espiritualidade que conduza para algum lugar que me identifique e gosto muito dos trabalhos espirituais diferentes. Também não sou muito adepto a trabalhos já bem conhecidos nos centros kardechistas como a campanha do Killing, também
não sou. Campanha do Quilo e outras coisas que acredito que deveriam buscar outras maneiras de trabalhar a espiritualidade, mas eu não sei qual. Certo. Atualmente estou fazendo um curso de mediunidade no centro kardecista que frequento e estou curiosa, pois os mentores espirituais de lá, juntamente com dirigentes, estão pensando e falando que devemos inovar e modificar a forma de trabalho dos centros kardecistas. Concordo, seus mentores estão certíssimos. Isso aí. Melhorar é sempre importante. Isso me deixou com boas expectativas do que virá no futuro. Somos uma equipe de 15 pessoas estudando. Como sei que você vai me perguntar sobre a deprê, que ainda estou passando, não fui procurar nenhum médico, não quis nem... Poucas pessoas sabem que fiquei assim, simplesmente me afastei quase de todos os amigos. Abandonei a pós-graduação no período de elaboração da monografia, saí do emprego e fiquei muito mal com pensamentos e ideias. Não lá muito saudável, mas eu estou melhor. Um abraço e fica com Deus. Bem. O amigão, nossa amiga aqui, Cacau. Cacau, você tem uma coisa muito boa em você, que é essa constante questionamento, essa constante mudança de paradigma que você busca, melhora. Você vê aqui nas perguntas, nas questões, nos apontamentos que você gosta dos lugares que tem modificações, você tem a mente aberta, tem 2 lugares ao mesmo tempo. Isso é muito bom. Você só precisa direcionar, eu penso, que a forma como você questiona isso. Talvez as pessoas que tenham um pouquinho mais de percepção, até de capacidade de processamento, de visualização no mundo que vive, sejam um pouquinho mais inteligentes também, elas sofram mais com o que enxergam, porque elas conseguem ver o que a massa robotizada não vê. E não, o processo ou digamos, o processamento disso nem sempre é muito positivo. Né? A gente enxerga coisas e acaba esses questionamentos nos levando e a gente também se entristece muito, se traumatiza muito com o que as pessoas são, né? Você percebe que tinha, você se afastou dos amigos e tal. Isso leva a uma tristeza, porque o que é a tristeza? É quando a gente não processa direito tudo que está ao redor. Como nós estamos inseridos nisso tudo, o que nós fazemos no meio de tanta coisa, como se abandonou o emprego aqui, faculdade e outras coisas, né? Mostra que você estava tentando entrar em contato com uma coisa que você não sabia direito, ou se afastar de um tipo de coisa que você não buscava, ou que não encontrava ali, o que a gente tenta encontrar no mundo, que é essa base mais ou menos inteira, né? Não é felicidade somente, mas uma sensação de, digamos, algo que um norte, né? Eu achei legal o seu jeito de pensar aqui. Eu acho que você tá com... No seu norte não está tão ruim assim. É só o equilíbrio de processamento de você inserida no meio disso tudo. Você está encarnada e no local de zona densificada de seres de desequilíbrio e tem que conviver com isso tudo e provavelmente tem reações energéticas, reações espirituais que não são fáceis de conviver para você. Isso tudo gera vários questionamentos, é normal. Ela faz algumas perguntas. Gostaria que você falasse mais sobre essas energias que saem e circulam das mãos, o que é especificamente como utilizá-las. É que as mãos são, não quer dizer que energias só sejam geradas pelas mãos, mas os chakras das mãos, eles geram um tipo de energia que é aquele padrão que a gente conhece no passe e tal, os mentores utilizam. Quando a pessoa aplica reiki, por exemplo, ela sente a mão esquentar, ou quando você sente a necessidade de dar um passo a alguém, você sente a reação nas mãos. Isso pode ser uma reação natural sua, pode ser de um mentor por perto. E as mãos, elas têm a capacidade mesmo de cura, de transmissão, o toque tem essa capacidade também, né? Não é à toa que as pessoas, inclusive, além disso, quando elas se relacionam, elas se tocam, porque a sensação é maior ao fazer isso. Um abraço, com um aperto de mão, tudo isso troca energia. Então você pode utilizar assim, não sei se era isso que você está falando, mas as mãos como meio de como se fosse um moldador energético. Ela tem essa capacidade, né? Aqui tem os passos dispersivos, né? Você tem o processo de abertura de chakras também com energias geradas, elas são transmitidas pelos outros chakras, pelo corpo, por outros mentores também e passam pelas mãos, né, como condutoras. Ela diz que tem uma certa frequência de sonhos lúcidos, mas sua grande maioria são muito agradáveis. Estou sempre conversando com algum e me sinto muito bem nesses lugares. Às vezes percebo que se me dá uma certa tristeza, pois sei que estou indo embora. O que seria isso? Também é aquele mesmo processo que eu vejo aqui em você. Espera aí, só um minutinho. Alô? Oi. Tá bom, valeu. Vou ter que parar o fac e volto. Volto já já, Cacau.
Bom, lá eu vou continuar, você vê onde é que eu vim parar, né? A gente começou a gravar o FAQ para vocês, foi um segundo, eu comecei a gravar de manhã, mas não pude ficar, apesar de ser cedo. Correu imprevisto, aquela sala lá, tá todo mundo querendo. Impressionante, cara. Ninguém usava aquela sala, tanto que eu ficava gravando diariamente ali, ficava lá abandonado. Quando comecei a pegar embalo, parece que tem uma gostosura na aura. É a gravação, claro que eu tô brincando, né? Aí, coincidência ou não, né? Não consigo mais gravar ali. Aí eu vou continuar aqui agora com um e-mail que eu não terminei da Cacau. E já tô indo pro próximo aqui. Daqui a pouco eu vou fazer aqui também. Ó, eu vim pra cá hoje. Eu tô em casa. Esses dias a gente não tá ficando aqui. Tá ficando lá, dando uma força lá. Na casa da sogra lá e tal. Mas eu vim aqui só para fazer esse áudio da técnica completa 5 hoje, que eu vou fazer um bate-papo daqui a pouco também sobre isso, mas eu vou fazer de madrugada, vou levar os equipamentos para lá, eu vou dormir cedo, assim que chegar em casa eu vou dormir, vou acordar umas 4, 5 horas da manhã mais ou menos, porque eu tenho 1h30 para planejar, já tem alguns timbres em média, eu ver mais ou menos o que dá para fazer somente na técnica completa 5, só vou mexer no estado vibracional. Digamos que a segunda parte, eu vou explicar com calma, já no bate-papo, certo? Daqui a pouco a gente fala sobre isso, vamos dar um foco aqui. Procura aí bate-papo sobre a técnica completa 5, que a gente vê isso. Ela falou aqui também. A terceira pergunta, sonho como se estivesse em um ambiente de estudo e fico conversando com um rapaz e ficamos lendo alguns livros e talvez discutindo sobre algumas coisas que não consigo lembrar. Fica apenas uma sensação muito boa, principalmente nesse período que não ando muito tempo lá. O que seria isso? Provavelmente, não estou dizendo que é isso, mas provavelmente pessoas legais que você conhece, que você encontra, Cacau, no mundo espiritual e tem essa repercussão, certo? Você viu que eu trouxe minha canetinha para cá também, não ia deixar lá. As duas, inclusive a rosa, porque apesar de eu estar de preto aqui para disfarçar. Você viu que eu só tirei a camisa do trabalho mesmo, deixei aqui com calça ainda, né? Para fingir que é sério. E você provavelmente está encontrando com pessoas que estão lá dando conselhos, dando aviso, amigos espirituais, mentores. Provavelmente, né? Amigos, enfim. Mais importante, mesmo que seja só um simples sonho, que é agradável, né? Também eu sonho com frequências com cristais, sempre fazendo alguma coisa com eles, alguém me mostrando. São cristais de todos os tipos, lugares e pessoas bem diferentes, às vezes algo mais real, mas muito diferente de tudo aqui. Não sei explicar bem. O que poderia ser isso? No mundo espiritual tem essas coisas, né? E tem técnicas, sim, tem mentores que trabalham especificamente com cristais, e talvez você tenha, por ter tido alguma facilidade, ou ter lido, ou talvez tenha alguma abertura nesse ponto em você. Ela diz também que às vezes quando acorda, vem um sentimento forte de saudade, algo às vezes como se fosse um lugar, fica triste. Esse sentimento de síndrome do estrangeiro é chamada, como nós não fosse, como nós, aquela sensação que nós não somos daqui. Existe muita gente, às vezes um vazio, porque aqui é um sistema de energia muito baixa, longe de pessoas que nós somos muito conectados, parentes espirituais, famílias multimilenares, né? E isso então faz a gente sentir um pouco de tristeza, mas tem que direcionar. Nunca se permita, assim, pensamentos que baixem demais sua autoestima. Sempre tente direcionar, sabe, Cacau? E qualquer pessoa, eu falo até pra mim também, não permita que a energia baixe. É uma batalha, porque as pessoas vão fazer, elas são tristes e não conseguem processar muito bem esse porquê dessa tristeza toda. E às vezes a gente fica tentando racionalizar o sofrimento dos outros, porque os outros não são felizes, sabe, não adianta. O processo é seu. Então você precisa o tempo todo trabalhar em você isso. Esse sentimento é real, não fuja dele. Você sente uma saudade, dá uma certa tristeza, mas você tem que falar, beleza, eu realmente sinto saudade, realmente sinto a tristeza, mas eu tô aqui agora. Aqui que eu tô encarnado. Não é um negócio para depois. Agora eu tenho que enfrentar o barco da vida, tenho que meter os pés no chão firme, consciência no alto de que estou encarnado aqui, assumir a espiritualidade física e botar bola para frente, força na encarnação, vontade de melhorar. Isso acontece e funciona. A vontade é uma coisa impressionante. Ela pede desculpa pelo jornal que ela escreveu. Ela diz aqui, realmente sua mensagem foi grande, viu, Cacau? Compacte mais depois.
E disse para não olhar os erros do português e tal, português, né? Você vê que o cara aqui sabe falar, fui eu que falei errado. E um abraço para você e outro para Andressa. Vamos lá. A Maria Socorro, infelizmente eu não posso mais saber o horário, porque eu comecei o outro, com esse eu não sei onde foi que eu parei. Os horários eu vou ter que botar depois, vou botar aqui um PH de pegar a hora. Ela pergunta o seguinte: qual a finalidade de planejarmos a reencarnação, colocarmos propósitos, etc., se perdemos a consciência quando nascemos, se esquecemos por que planejamos? É muito bom essa pergunta dela. Você dá uma lida assim, com criticidade, porque quando eu falo criticidade, é observação e questionamento, botando em xeque o que você sabe sempre. No Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, abre e dá uma folheada. Vai ter muita coisa que você concorda, vai ter muita coisa que você não sabe, não vai ter comparativo, e vão ter coisas que você discorde, né? Que você não concorde e discorde, são duas. Que você concorde, né? Que você vai ter a assimilação normal, vai ver que tem lógica, porque essas perguntas todas, muitas vezes são lidas, escritas e respondidas de forma um pouco abstrata, por isso que eu digo, tem informação, mas está limitada a quase 200 anos atrás, né? Então, tem que ter esse nível de consciência que nós já estamos melhorando nisso. Mas eu vou te dar uma resposta mais ou menos, digamos, mais tranquila nesse ponto. Por que a gente reencarna? Para que a gente tem que colocar propósito se a gente vem para cá e perde a consciência quando nasce? Bom, a resposta é meio básica, mas é a verdade. A gente esquece por bondade divina, por bondade de uma coisa inteligente, não só bondade como estratégia. Estratégia de que muitos dos aspectos emocionais nós não vamos ter capacidade de passar. Além do mais, nós também esquecemos pelo simples fato da densificação ainda dessa... É como se você... Olha, a repercussão de mudança de frequência de uma... Por exemplo, nós temos 7 dimensões astrais. 3 são dimensões densificadas, são chamadas zonas inferiores, ou umbral, ou plano astral inferior. Que é a primeira, a segunda e a terceira. Da terceira para a segunda é uma violência de transformação. Para você ter ideia, na terceira você já consegue voar com muita facilidade, pensar, plasmar, que é criar, através do pensamento, moldar as energias e criar formas. Na segunda dimensão você já voa, mas não voa tão bem, mas consegue voar. Na primeira você não consegue voar facilmente. É muito normal você dar um pulo na primeira e ir caindo. Aquelas sonhos que você pula a escada, ou que você está tentando... Eu estou dizendo não os sonhos que você está pesado perto do corpo, que a faixa de atividades do cordão de prata também influencia, que é como se fosse uma Dimener, que é a dimensão um pouquinho mais densa da primeira frequência dimensional da física, é a dimensão intermediária, dimensão energética. Essa dimensão é outra coisa, que também é densa, mas não tanto quanto o físico. Tanto que você vem no físico, você não consegue mais voar, né? Sequer pular alto. Repercute a gravidade, tudo mais, a densificação energética. O que eu quero falar com isso? Se de uma frequência para outra já pesa tanto, de outra para essa pesa ainda muito mais. Tem também uma repercussão. E essa repercussão vem em forma de esquecimento. Esse esquecimento não é só proposital, não. Ele é inevitável. Tal a repercussão disso é você ver tantas pessoas andando como zumbis, andando apagadas, andando sem consciência, andando com atitudes totalmente desligadas, como se tivessem só essa vida, na grande maioria assim, né? E sem nenhum tipo de foco ou ligação. Além disso, se conecta nisso, sente, claro, algumas motivações, mas a verdade é que dá um grande vazio, né? Não estou falando do aspecto religioso, nem da crença, estou falando da base mesmo, do conhecimento, do convívio, de uma pessoa mais lúcida dentro de um padrão, digamos, humano, que seria uma pessoa que sai do corpo, que é uma pessoa que trabalha com mediunidade, uma pessoa clarividente, uma pessoa que tem, uma proximidade com a outra dimensão e conviva nisso, e nada é mais forte do que a experiência extracorpórea, porque a clarividência você usa uma ferramenta, a mediunidade também. Só que a projeção astral, você encarnado, você sai do corpo físico, ainda fica ligado através do cordão de prata, mas também está uma liberdade.
por que que a gente não tem que fazer esse planejamento? Para que encarnar? Primeiro, se eu te perguntasse aqui, Maria Socorro, só nessa vida você tem família, você tem provavelmente marido, filhos, ou mãe, ou tem pessoas queridas por perto. E não só isso, há acontecimentos e reações muito complexas, muito pesadas que você teve nessa sua vida, que provavelmente queria esquecer, ou que não era uma coisa que lhe gerou trauma, gerou repercussões, conflitos. Imagine se eu do nada lhe tiro dessa vida, você morreu, e te encaixo numa outra sem perder a lembrança com o atual nível de equilíbrio emocional que você carrega. Que com certeza, não estou falando que você é desequilibrado, estou dizendo que todos nós temos problemas de controle emocional. Inclusive, um dos bordões que eu sempre falo é que nós somos analfabetos conscienciais, analfabetos emocionais, sentimentais, e somos mesmo, né? Eu te coloco lá e você do nada vê pessoas novas. Cadê minha filha? Cadê minha mãe? Cadê meus amigos espirituais? Né? E você descobre que do seu lado ainda está aquela pessoa que você brigou na outra vida, ou que teve problema com você, um ex-marido, ou alguma coisa, ou um filho que foi um problema, um vizinho, ou alguém que você teve problema durante o caminhar, porque é isso que acontece. E também descobre que ali você tinha uma pessoa que era querida, então você vai gostar mais de um do que do outro. Isso é normal pelo aspecto inconsciente. Mas é por isso que há o processo da reencarnação, para a gente ter a oportunidade do recomeço. Nós somos seres que erramos muito, repercutimos muito forte esses erros nas ações da nossa consciência. Isso traumatiza e fica impregnado no nosso estado psíquico, toda a parte mental, energética, emocional, né? Enfim. E isso faz com que nas próximas encarnações isso vem com você mesmo sem se lembrar. O fato de não lembrar lucidamente não quer dizer que não esteja processando de alguma forma na sua consciência, tá? Ninguém muda de uma vida para outra radicalmente, como não muda de desencarne, chegando no mundo espiritual também não muda. Mas a oportunidade é uma coisa bacana, você poder recomeçar, ter a sensação de um novo início sem o peso das lembranças, da saudade, do apego que nós tínhamos em outras vidas, que não conseguimos nos apegar. Nós mal conseguimos nos apegar de um relacionamento que nós temos, de uma pessoa que você conviveu, de uma pessoa que você se relacionou, né? Alguém que morreu da sua família, que a gente não tem ainda muita ligação com o mundo espiritual, e é um sofrimento horroroso. Então isso acontece pra caramba. Por isso que a gente esquece, por isso que a gente tem que fazer. Por que planeja a reencarnação? Para você, se você esquece, né? Por que o motivo a gente faz o planejamento se eu vou esquecer? Esse planejamento ele é feito mais ou menos num processo de conscientização. Do mesmo jeito que o dia que você vai ter um filho, é quase normal, se já não está planejado no mundo espiritual, que momentos antes do reencarne, teu filho venha, entre em contato com você, fale, faça uma reprogramação das atitudes que foram feitas, foram acertadas, acordadas no mundo espiritual. Então esse planejamento ele faz parte do nível de consciência que você vai carregar no seu subconsciente, do que você vai passar. Olha, você sabe que nessa vida a gente precisa passar por tal coisa. O fato de você não lembrar não quer dizer que você não vai ter ali as características, as assinaturas. O que é isso? Quando eu faço mal a alguém, essa assinatura está ao meu redor. E não adianta eu fingir que ninguém saber que eu fiz. Eu sei que fiz. Então aquilo fica impregnado nas minhas energias, na minha consciência. E automaticamente isso vai repercutir nessa vida. Então é o seguinte, vamos conversar. Ó. Você sabe que naquela vida você agiu errado nesse ponto aqui, né, Zé do Brasil? Tô ligado a isso. Na vida eu me lasquei lá, fiz um bocado de merda. Então, você vai entrar na vida, um mentor falando com o Encostanildo. Viu, Encostanildo? É o seguinte. Você vai entrar no mundo espiritual, ou no mundo físico, e vai ter que passar, infelizmente, você comeu muita besteira, né? Muito McLanche feliz durante a vida. Você fumou a vida toda, provavelmente, na sua assinatura psíquica, você vai ter problema de respiração, está impregnado em você. Repercutiu no corpo que você vivia, repercutindo aqui agora e vai repercutir no próximo. Então você vai ter problema, você tem consciência, porra, é mesmo, cara, né? Você precisa... Então, ele quando nascer... Talvez até não aceite muito bem, a depender do seu nível de consciência, mas o fato de haver o planejamento faz com que ele venha nascendo, aquilo fique mais ou menos impregnado na sua consciência, no seu estado subconsciente. Do mesmo jeito que chega um obsessor aqui do lado, começa a falar um monte de coisa no meu ouvido, o fato de eu não ouvir lucidamente não quer dizer que eu não esteja processando. Do cara falando assim do lado, vou tomar uma cachaça aí, mano, só porra, vou tomar uma cachaça aí, mano. Eu não estou ouvindo.
mas começa a vir a forma, a imagem, a sensação em mim. É parecido com isso o estado psíquico da consciência, as assinaturas, o que nós somos de verdade. Ninguém consegue ser mais do que é. Olha que coisa interessante essa frase, é quase uma pérola, mas é verdade. Cada um dá o seu máximo nesse aspecto. E é isso aí que nós fazemos, por isso que a gente esquece, e mesmo assim tem um planejamento. Eu dei uma retornada para lá e para cá aqui, mas para limpar antes de falar isso, para não ficar no ar, sabe? Eu gosto de deixar as coisas no mínimo detalhe. É isso aí, Maria. E é mais ou menos assim, é muito bonitinha, muito equilibrada, é muito legal a inteligência da reencarnação, certo? Eu acho muito bacana as oportunidades que nós temos em pontos diferentes, em recuperar, em agir, não só a parte ruim, como a parte boa. Ó, velho, você nasceu, Costonilo, você foi um miserável, mas você ajudou um monte de gente aí, bicho. Quantas pessoas, né, você deixou de chutar na rua? Quantas pessoas você deu conselho, velho? Você vai se dar bem lá nesse ponto, porque você tem uma assinatura de simpatia muito boa. Onde você passar, as pessoas vão gostar de você. Aí ele vai, pô, legal, velho, não sou uma... Então vai ter essa ligação também tem. Esse planejamento pro bem também tem, ó. Você pode, durante a vida, fazer alguns planos. Eu vou estar lá do seu lado, o mentor falando, dando umas empurradas para você, ó. Relembrando dessas atitudes. Então você também vai ter planejamentos legais. Você vai sentir vontades muito boas, muito impulso, muita intuição que vai chegar para você escrever alguns poemas ou para você ser músico. Então existe um planejamento para que a consciência ela venha, ela reprograme. Na hora que entrar no cérebro físico, ele comece a se formar de acordo com aqueles aspectos, aquelas características da consciência. Vou lá. A Esther, vou fazer um FAQ maior hoje. Vai vendo aos poucos, clica só no que é interessante aí. E morreu Maria Preá. A Esther mandou, não sei que hora, que não dá para saber, espírito luminoso. Saulo, tem uma dúvida que foi numa madrugada, eu dormindo com minha lucidez, um espírito luminoso atravessou o teto do meu quarto, descendo, e pousou em cima de mim, que dormia de costas. Era meio todo de uma luz, difícil de escrever. Não era dourado, mas era meio amarelado, intenso, não tinha olhos, e não tinha olhos em todo jeito de luz. Como é, rapaz? E não tinha olhos, era todo feito de luz. Espera aí que o bicho tá... Daqui a pouco eu vejo. Todo feito de luz. E aquela luz se intensificou e me cegou os olhos da consciência, consegui me mexer, senti o peso dele no meu corpo físico. Eu perguntei ao espírito na mente o que estava fazendo, ele me mostrou uma bola de energia azulada, cresceu no meu ventre, e comecei a sentir, no ventre dela, e começou a sentir ondas de calor e frio ao mesmo tempo, percorrer minha espinha, subir até o topo da cabeça. Então o ápice tive um êxtase que todo o meu corpo se estremeceu, então aquele clarão estava cegando a minha lucidez, apagou imediatamente, e eu acordei totalmente de boca aberta, e então ouvi o espírito dar uma risadinha e outra risadinha abafada no escuro do meu quarto. Foi a experiência mais intensa da minha vida, e aquela semana após a corrida eu estava radiante de felicidade, meu corpo parecia explodir de tanta vitalidade, e meu ventre ficou dolorido por 2 dias. Alguns amigos se aplicam a dizer que o espírito fez sexo comigo, se foi... Sexo bom, né? Acordado, né? Se foi esse, foi o melhor de todos os tempos. Nenhum homem seria capaz de proporcionar tal prazer. O que eu falo, aqui claro, não foi isso. Mas é o que eu falo das sensações espirituais positivas em relação a quem acha que sexo é legal. Sexo é legal. Mas é um pontinho no meio de um livro de frases, de palavras, da sensação espiritual que você sente. Da repercussão que nós temos em irrigações espirituais com seres desse porte. Então a felicidade é uma coisa muito maior de qualquer coisa que você possa conhecer aqui, né? E até hoje não entendo o que aconteceu naquela noite, que eu queria que você me desse opinião. Muito difícil, viu? Dizer a você, Esther, exatamente o que foi que aconteceu. Primeiro que um mentor chegou perto de você, com certeza. Eu já vi espírito fora do corpo, eles brilham pra caramba e são amarelados. Recentemente eu vi 2 mulheres entrando numa casa de umbanda, até eu fui atrás dela. Rapaz, me impressionou tanto, elas passavam voando umas 5 metros de altura, uma velocidade retada. Eu consegui acompanhar elas voando. O que me prova que eu estava provavelmente na 2ª ou 3ª frequência umbral. Aquilo era umbral, era zona de... mas umbral não é tão pesado como a gente pensa, não. Tem seres que nem ligam pra gente, você tá lá andando, é até legal. E brilham pra caramba, são espíritos de luz.
E para ele se aproximar de você, você ter sentido uma dor numa barriga, uma certa vez, eu passei por uma coisa muito parecida, e senti uma dor na tela, que pode ter sido até alguma cura, algum processo, alguma coisa que você ia ter, algum passe, algum desbloqueio de chakra, alguma organização de algum tipo de situação espiritual, alguma iniciação que repercuta dessa forma. É muito difícil falar exatamente o que você sentiu. O que ele quis fazer. O mais importante é que foi uma coisa legal e são muito prazerosas no aspecto espiritual, consciencial, a felicidade que traz esses encontros com pessoas desse tipo, com pessoas desse porte. Eu sei o que eu estou falando. É assim, cara, você acalma a mente, você vê tudo diferente, você processa diferente, você pensa diferente, você simplifica tudo na sua vida. É um contato muito maior. É como se você, em vez de ficar indo daqui para o trabalho, viajasse, você abrisse um leque de oportunidades impressionantes com seres legais, seres morais, seres éticos, que vale a pena pra caramba você fala, ser uma boa pessoa, ser uma pessoa que vai... Porque é muito maior do que esse mundo de inconsciência que a gente está aqui. A felicidade que a gente sente nisso é uma coisa indescritível. Por isso que eu falo, uma boa projeção astral, cara, não tem sexo que chegue perto. Quando você está um bom contato espiritual, não tem nenhum tipo de felicidade que a gente possa comparar aqui, entendeu? É uma coisa muito, muito intensa mesmo. Assim como também tem os momentos também que a gente tem que trabalhar, tem que manter a calma, e também existem eles, mas uma coisa, não, eu digo assim, que a parte boa é simplesmente impressionante. Ela supera qualquer dificuldade que você possa imaginar. É mais ou menos isso aí, difícil dizer exatamente o que você passou. Cara, eu trouxe papel com o diabo aqui, eu acho que é isso, né? Acabei. Bom, eu vou ficar o FAQ por aqui. E vou falar agora, vamos bater um papo aqui agora sobre a técnica projetiva completa 5. Um abração para vocês, o FAQ 207 em 2 pedaços, mas não muda nada para vocês, né? No fim das contas dá no mesmo. Bom dia, boa noite. Acostumado a fazer. Eu vou provavelmente ter que achar um lugar assim para gravar em casa, porque não vai dar para ficar fazendo. O problema de gravar em casa são os assédios, rapaz, eu vou desligar e eu vou falar agora. Como é difícil, vocês pensam que é fácil fazer esse projeto. Não estou falando que é assim, carregando o peso da cruz, não. Tenta ir fazer quem faz, sabe. Todos os aspectos que você imaginar, eles trabalham para poder te desestruturar de certa forma. Parece que é tudo lhe testando, né? Você tem que agir na maior sutilidade e estratégia possível para não haver interferência. E mesmo assim, hoje, tudo que você pensar para dificultar a gravação do FAQ foi feito. Coincidência ou não. Né, cara? Tudo. É impressionante. Claro que eu me mantive mais ou menos tranquilo, com a consciência tranquila, enfrentei todas as dificuldades. Se eu fosse falar aqui, cara, eu vou falar. Eu vou falar porque é humano, porque é simples. Ó, comecei de manhã, cara, vim no carro com a esposa meio nervosa, eu mantendo a calma, sabe, batendo papo e tal. Você quer entrar, sabe que é muito difícil em casa, é mais difícil do que na rua. Não, mas nível de consciência, aquela coisa e tal, você vai trabalhando, vai conversando e passa. Aí cheguei de manhã, gravei, não consegui, me ligaram lá, por sorte, eu estrategicamente pensei, vou deixar o telefone e avisar, se chegar alguém, me fala. Chegou alguém 7h40 lá, nunca acontece isso. Aí travou o FAQ, beleza. Aí eu pensei, bom, eu vou fazer a técnica mais tarde, eu tenho que me manter mais ou menos calmo, não vou falar pra ninguém, porque tudo que eu falo, parece que alguma coisa acontece, cara, é impressionante, eu escrevi no Facebook isso, não deveria. Aí, é engraçado, não é misticismo, isso é fato, isso acontece, um monte de barreira começa a acontecer. Agora à noite, minha esposa ia pra faculdade, velho. Aí, beleza, tava tudo programado e tal, ia sair de lá de onde eu tava pra cá, porque aqui as coisas minhas estão aqui, vou levar até pra lá hoje. Resolveu não ir, resolveu ir pra centro, queria que eu fosse junto. Aí eu falei, não, leva a tia Teca, que ela também tá precisando tomar uns passos e tal. E eu nem falei nada de carro, nem nada, nem liguei. Não estou reclamando de nada, estou falando a vocês o lado humano da coisa. É legal, quem quiser ouvir isso, ouve. Eu acho um bate-papo interessante, sabe? Porque mostra a dificuldade do mantenimento. Aí tá uma confusão, cara, e uma coisa tão simples e perturbada, porque eu não vou entrar nas minúcias assim.
Até que eu falei, não, meu amor, vá, eu mantendo lá embaixo. Aí sabe o que eu fiz? Senti intuição, cara, deitei um pouquinho, umas 6 e pouco, apaguei. Foi muito rápido. Entrei em catalepsia ali naquela hora, todo mundo acordado, né? Costume já, né? Mesmo assim, eu voltei da catalepsia, forcei um pouquinho, virei e dormi. Aí apaguei mesmo. Aí eu dormi uns 15 minutinhos, aí eu me senti tranquilo, velho. Voltei assim, é como se fossem padrões mentais. Eu acalmei a mente, aí fiz um trabalho energético. Aí ela saiu, né? Aí eu dei um jeitinho, falei, bom, como é que eu vou pra lá? E peguei o carro do meu cunhado emprestado. Olha que interessante. E até porque ele tá lá parado, né? Aí eu fui devagarzinho, vim pra cá agora, sentei, me ligaram algumas vezes, algumas coisas, tentando... nada. Mas é porque eu não entrei nos detalhes, mas foram várias interferências. Com até intenção clara, parecia que não era para fazer. Mas eu não briguei contra elas. Eu continuei bem-humorado, pensando positivo e estrategicamente. Estrategicamente é o seguinte, para manter esse projeto, você tem que o tempo todo, por exemplo, eu tenho um monte de coisas que eu tento fazer para não, eu estou abrindo um pouco mais assim, para você ver o lado humano da coisa. Para não interferir ao mínimo, assim, eu não misturo muita gente no GVA, porque muita gente causa problema de disputa, eu sei por experiência, tem mais de 15 anos de GVA, e uma pessoa acaba querendo ser mais do que a outra, e por ser o Saulo, às vezes, grandes merdas, de verdade mesmo, estou falando isso, simples. Tem muita, então eu diminuo ao máximo, sabe, para poder manter o foco simples lá na coisa, ajudar quem precisa, mesmo a gente torto, aprendendo, sabe? Além desse processo todo de gente, da dificuldade que a gente enfrenta do dia a dia, tem todos os trâmites que você não pode ficar falando no trabalho, as pessoas do trabalho acabam sabendo, mas eu não comento nada, sou super plantado. Bloqueei todas as pessoas que estão perto daqui, de Recife, no Facebook, eles não sabem o que eu faço. Por quê? Porque, como eu contei, uma certa vez, eu estou batendo um papo, certo? Aí depois você corta aí o faca e assiste só a parte que é interessante. Se não quiser, não vê. Eu acho legal esse papo. E uma vez eu cheguei numa festa, isso já vinha me perturbando, né? E assim, você tem que manter um equilíbrio para você ser uma pessoa normal. Digamos assim, eu sou casado e você tem que ser uma pessoa, um marido, uma pessoa padrão, uma pessoa que não seja pé no chão, que não seja um fanático, que toda hora tá falando de espiritualidade. Eu não faço isso. Super tranquilo, cara. Os caras falar comigo lá, nem parece que eu sou espiritualista. Na boa mesmo, eu brinco, jogo, inclusive com o Gustavo, com outras pessoas. Eles vão ver que eu quase não toco no assunto. Eu brinco mesmo, converso, tal, como se fosse uma brincadeira de pessoas separar. Eu nunca saio da espiritualidade, mas eu tenho consciência que essa divisão eu tenho que ter para as pessoas, não para mim. Eu não tenho divisão. É o esforço de mantenimento. Porque eu cheguei na festa, cara, e já tinha problemas, às vezes, se você... O cara lá longe, velho, parente, tinha no Facebook. Sabe quando fica tudo em slow motion? Você entrando, é o cara... Aquele cara ali, ó, eles fazem um vídeo muito doido, ele voa. Rapaz, velho. Aí todo mundo começou a virar a cabeça aos poucos assim pra mim, cara, e eu no meio. Sabe quando vai parece que a câmera vai virando assim, você parado e você quer correr, não sabe se para, se fica, você... Legal, cara, aquele legal sem graça, e você não olha nem pra cara da esposa, porque já imagina. Então, e você fala, pô, velho, se tivesse uma descarga aqui, eu fingia que, sabe, e entrava pelo cano, tomava cartão vermelho e ia embora. A sensação, a tendência que você tem é essa. Então, até minha esposa é bloqueada, cara. Por quê? Porque eu lido com gente. E infelizmente, eu acabei aparecendo muito nisso. E tem um lado positivo, que é o lado do carinho e tal, mas tem um lado muito forte, que é a cobrança. E tem um lado do assédio, que eu preciso me assédio não espiritual, mas de pessoas. De todos os pontos, você pensar, crítica, pessoas que passam do limite, enfim. E eu sou sempre brincalhão, tem gente que não entende também. Enfim, cada um tem o seu jeito. Precisei fazer pelo bem dela, pelo meu, pelo bem, enfim, do processo do trabalho. Aí o que eu fiz? Eu diminuí ao máximo as interferências. Tudo que eu faço hoje é sozinho, quase. Eu tenho alguns amigos que ajudam muito. Renato Figueiredo, gente boa, cara. Todos os fax que estão postados no site é o Renato quem fez. Ele que vai lá, bota, sem fazer, muda, quebra um link no lugar, ele passa para o outro, sem reclamar, gente boa.
toca pagodinho, tal, toca pagode, é cavaquinho, tal, mas até aí a gente aguenta nesse lado dele. Toca cavaquinho, o nome dele até é Renato do Cavaco, lá no morro onde ele vive. Mas fora isso, é super tranquilo, cara. Plantado arroz ajuda pra caramba. Tanto, e, ó, bicho, se eu fosse falar aqui, a quantidade de gente que tá dando força pelos bastidores, são pessoas que trabalham na sutilidade. Nosso contato é mínimo, é oi durante o dia, olá, um bom dia, como é que tá, vai. A gente mora longe, um em São Paulo, outro aqui. E assim, e quase sozinho. Aí eu planejo, tem pessoas como o Douglas, como o Márcio Gandra, como a Angel e tantas outras que estão ajudando a gente diretamente, como o Leandro, quem mais, rapaz? O Daniel. Rapaz, eu tô com medo até de não falar e a pessoa ficar de mal comigo. Oh, você não falou meu nome, seu filho da puta. Mas eu tô falando aqui. E como você tem que fazer para manter esse equilíbrio? É como se fosse o mar tá agitado, tá assim, ao redor. E é como se fosse você tá dentro de uma bolha, cara. E aqui pro lado puxando tal, mantendo o emocional. Por isso que eu digo que manter o emocional não é fácil. E mais difícil disso tudo é continuar tendo as experiências lúcidas e você simplesmente mantém isso para você, uma liberdade que eu tenho, que eu não abro mão. E a única coisa que eu fiz foi tentar passar adiante isso para vocês. Vocês podem voar, vocês podem sair, é só querer. Agora, essa bolha é que é o desafio. Manter esse equilíbrio. Quando você começar a espírito, eu vou acabar esse áudio aqui fazendo uma pergunta e, por favor, deixe seu comentário, que é o seguinte: me diga se eu estou mentindo no que eu vou falar agora. Eu vou terminar assim e você vai falar para mim. Você vai falar agora o FAQ de hoje. Você, quando começou a estudar espiritualidade, que começou a fazer técnica, dar uma estudadinha, conte aí embaixo agora, e mesmo que seja em poucas linhas, porque o YouTube tem problema com isso, as dificuldades que você enfrentou em aceitação de família, em problemas de assédio, as dificuldades que você tem na hora que vai fazer a técnica, que parece que tudo acontece para que não aconteça, no dia que você se planeja para ter a projeção, a dificuldade que você encontra, parece que tudo parece que encaixa para que não dê certo, os aspectos emocionais que você enfrenta dentro de casa, a não aceitação, processos religiosos, conflitos com pessoas com mentes travadas, com problemas até mesmo com si mesmo, descontando nos outros. Você percebe claramente, se você tiver um pouquinho de lucidez, que como tem interferência nisso aí. Por favor, deixe seu comentário abaixo para que todo mundo possa ver e todo mundo possa participar e não se sentir um ET, eu ia falar uma ovelha fora d'água, meu amigo. Um peixe fora d'água. Acredite, Painho ia falar uma ovelha fora d'água. Fiquei por aqui, depois dessa animalice. Comente aí e deixe seu recado, que o meu tá aqui agora. As dificuldades que eu enfrento, e não são só essas, né? Tem N delas que você tem que a família em Salvador. Aí minha família tem mais dificuldade lá, eu tenho que estar ajudando e com a cabeça no lugar aqui, mantendo da força. Até eu não tô em casa, eu tô aqui com minha esposa, claro. É legal, tem todas umas coisas, mas tem as dificuldades. E esse equilíbrio é de cada um. Essa é a guerra que cada um enfrenta dentro de si mesmo. Esse é o verdadeiro desafio da reencarnação, beleza? É a verdadeira projeção astral. A lucidez tem que ser mantida aqui. A repercussão dessa bolha é a liberdade consciencial, a liberdade mental. E a repercussão da liberdade mental no corpo é simplesmente a repercussão da liberdade em qualquer lugar. Por isso que eu deito e não apago. Porque eu tento me manter acordado nessa bolha. Não é fácil, mas faz parte do processo, né, Painho? FOI, fale, viu? Fui. Bem-vindos à RVA, a Rádio Viagem Astral. Espiritualidade com simplicidade.